Meu nome é Bruno, tenho 35 anos, e durante boa parte da minha vida eu achei que ser bom com as pessoas era uma vantagem. Eu ajudava todo mundo, confiava rápido demais e sempre tentava evitar conflito. Hoje eu sei que, em certos ambientes, isso só faz de você um alvo fácil. Eu estava num relacionamento com a Isadora havia quase 3 anos. A gente se conheceu numa festa de aniversário de um amigo em comum, e ela tinha aquela energia que prende. Falava bem, era bonita sem esforço, sabia entrar numa conversa e fazer tudo parecer leve. Eu trabalhava com tecnologia e, naquela época, tinha acabado de abrir minha própria empresa junto com um cara que eu considerava praticamente irmão, o Rogério. A empresa era pequena, mas estava crescendo. Eu cuidava da parte técnica e comercial, e o Rogério ficava com o operacional e os contatos. A Isadora dizia que admirava minha dedicação. Falava que eu era diferente dos caras que só prometem e nunca constroem nada. Eu gostava de ouvir isso. Na época, eu achava que ela via em mim exatamente o que eu queria mostrar: estabilidade, ambição e lealdade. O problema é que a lealdade, quando é só de um lado, vira palhaçada. Nos primeiros sinais estranhos, eu preferi me fazer de cego. A Isadora começou a chegar mais tarde. Mudou a rotina. Passou a proteger o celular como se ele carregasse um segredo de estado. Dizia que estava cansada, que tinha reunião, que precisava resolver umas coisas. Eu percebia que alguma coisa estava fora do lugar, mas não queria acreditar. O Rogério também mudou. Não foi algo gritante. Foi no detalhe. Ele começou a me evitar em certas conversas, apareceu em almoços que nem fazia questão antes, e tinha um jeito diferente de falar da Isadora quando ela estava por perto. Um pouco mais atento. Um pouco mais solto. Um pouco demais. Eu tentei ignorar. Até o dia em que fui buscar documentos na sede da empresa depois do expediente. Entrei pela porta lateral, porque já sabia a senha do alarme e tinha costume de passar por ali. O lugar estava quieto. A maioria da equipe já tinha ido embora. Quando entrei na sala de reunião, ouvi risadas abafadas vindas da copa. Era a voz dela. E a voz dele. Não tinha nada explícito no começo. Só aquele clima íntimo demais, aquela proximidade que não pertence a colegas de trabalho. Eu parei no corredor e ouvi meu nome ser citado no meio de uma frase. Ele não percebe nada, o Rogério disse. A Isadora riu. Homem, quando confia demais, não vê nem o que está na frente. Naquele momento, eu senti um negócio estranho subir pelo peito. Não era só raiva. Era uma espécie de choque gelado, daqueles que fazem o corpo inteiro querer continuar em pé mesmo depois que a alma já caiu. Eu avancei 2 passos e parei na porta da copa. Os dois estavam muito próximos. Ela com a mão encostada no braço dele. Ele com aquela expressão de quem já se achou no direito de alguma coisa. Quando me viram, o silêncio foi instantâneo. A Isadora empalideceu. O Rogério travou por um segundo, depois tentou sorrir, como se existisse alguma explicação decente para aquela cena. Eu não levantei a voz. Não quebrei nada. Não fiz escândalo. Só olhei para os dois e perguntei: há quanto tempo? A Isadora tentou falar primeiro, mas só saiu um não é isso. Rogério veio com a clássica frase de lixo emocional. Cara, você entendeu errado. Foi isso que me deu certeza de tudo. Porque quando a verdade ainda pode ser salva, ninguém fala você entendeu errado. Isso é frase de quem sabe que está tentando tapar o sol com uma peneira molhada. Eu saí da copa sem discutir. Fui para minha sala, fechei a porta e fiquei sentado por uns 5 minutos olhando para o nada. Depois comecei a pensar. E quando a cabeça esfria, a dor vira estratégia. A primeira coisa que fiz foi descobrir o tamanho da sujeira. Antes de continuar essa história, se você gosta de histórias de drama e reviravolta como essa, já se inscreve no canal. Para ficar por dentro de todos os vídeos. Não foi difícil. O celular da Isadora estava cheio de mentiras mal montadas. Mensagens apagadas pela metade, encontros disfarçados de reunião, e áudios que ela não imaginava que eu conseguiria recuperar. O pior não era o sexo. O pior era a conspiração. Eles falavam de mim como se eu fosse o obstáculo. Como se eu fosse o problema. O Rogério dizia que, se tudo desse certo, ele poderia assumir o controle da parte comercial,
e eu ficaria sobrecarregado o suficiente para sair por conta própria. A Isadora incentivava. Dizia que eu era bom demais para perceber. Bom demais. A frase me fez rir sozinho. Passei a noite inteira salvando provas. Print de conversa. Horário. Localização. Transferências. E, principalmente, registros de reuniões onde o Rogério tinha usado dados internos para negociar propostas sem me informar. A traição amorosa veio junto com uma tentativa de me passar para trás no negócio. Os dois achavam que estavam armando uma saída elegante. Só que eu já tinha aprendido que gente traidora sempre comete o mesmo erro. Acha que ninguém está olhando. No dia seguinte, agi normalmente. Cheguei cedo. Cumprimentei todo mundo. Mandei os pedidos de sempre. A Isadora me mandou mensagem perguntando se podíamos conversar depois. Eu respondi que sim. O Rogério tentou me chamar numa sala reservada, mas eu disse que estava atolado. Os dois começaram a ficar nervosos. Eu percebia. Foi naquela tarde que eu marquei uma reunião extraordinária com o contador da empresa e com o advogado que eu já vinha consultando por causa da expansão do negócio. Não disse o motivo. Só pedi que estivessem presentes no dia seguinte. A Isadora ficou estranha quando ouviu. Pra que isso tudo? Eu olhei para ela e respondi. Pra organizar a vida. Ela tentou sorrir. Não conseguiu. Na manhã seguinte, chamei os dois para a sala principal da empresa. Também chamei o contador e o advogado. Quando eles entraram e viram a mesa cheia de documentos, a expressão deles mudou na hora. O Rogério entendeu primeiro. A Isadora entendeu um segundo depois. Eu coloquei tudo em ordem, uma página de cada vez. As provas das conversas. Os registros das reuniões. Os e-mails em que ele usava nome da empresa sem autorização. Os prints que mostravam os dois marcando encontros em horário de trabalho. E, por fim, o ponto mais feio, uma proposta feita em paralelo por ele para um possível investidor, tentando me apagar da operação como se eu fosse descartável. A sala ficou em silêncio. O Rogério tentou se defender dizendo que aquilo era interpretação minha. A Isadora tentou chorar. Disse que estava confusa, que tudo tinha acontecido num momento ruim, que ela não queria me ferir. Essa fala me irritou menos do que o cinismo dele. O Rogério teve a coragem de me dizer que eu estava misturando assuntos pessoais com negócios. Eu olhei para ele e falei: vocês misturaram primeiro. Eu só estou limpando a sujeira. A partir dali, tudo desandou para eles. Eu já tinha transferido meu contrato social com cláusulas que me protegiam de qualquer movimentação abrupta. O advogado que eu trouxe mostrou que o Rogério havia excedido atribuições várias vezes. Com as provas que eu levei, a situação dele virou um problema sério. O investidor, ao saber da tentativa de manipulação, retirou a confiança imediatamente. E sem confiança, o Rogério perdeu o que mais valorizava: aparência de controle. Ele foi afastado da empresa na mesma semana. A Isadora, achando que ainda podia sair por cima, tentou me transformar no vilão da história. Disse para amigos em comum que eu era frio, obcecado por trabalho, incapaz de dar atenção. Só que ela não contava com uma coisa: as mensagens dela tinham sido claras demais. E várias pessoas próximas já tinham percebido o teatro há muito tempo. A humilhação dela foi pública, mas lenta. Não teve barraco. Teve desmascaramento. E isso dói mais. Com o tempo, o Rogério perdeu credibilidade. O investidor sumiu. 2 clientes importantes cancelaram parceria. A empresa levou um baque, mas eu consegui segurar a operação, reorganizar a estrutura e seguir sem ele. Foi difícil, claro. Nada nisso foi confortável. Mas também foi libertador. A parte mais amarga veio quando a Isadora tentou voltar. Meses depois, já longe de mim e sem o brilho de antes, ela apareceu do lado de fora do meu escritório com uma expressão abatida. Sem maquiagem pesada. Sem a postura de quem acredita que ainda manda em alguma coisa. Disse que tinha cometido um erro, que estava arrependida, que o Rogério a tinha enganado, que ela nunca quis que as coisas chegassem àquele ponto. Eu ouvi tudo em silêncio. Depois perguntei: você quer voltar porque me ama ou porque o homem que você escolheu te deixou no chão? Ela não respondeu na hora. E a ausência de resposta foi a resposta. Eu disse que não tinha mais espaço para isso.
Que a partir do momento em que ela escolheu me tratar como idiota, a história morreu. Ela chorou. Tentou tocar minha mão. Eu me afastei. Não houve grito. Não houve cena. Só o fim. Hoje, olhando para trás, eu entendo que a traição não foi só amorosa. Foi profissional, moral e estratégica. Eles não queriam apenas me enganar. Queriam me substituir. E falharam porque subestimaram a única coisa que eu ainda tinha quando tudo ruiu: lucidez. No fim, eu perdi uma namorada e quase perdi meu negócio. Mas também descobri quem eu não podia mais chamar de amigo, e aprendi a separar lealdade de conveniência. O Rogério sumiu da minha vida. A Isadora também. E eu fiquei com o que realmente importa: a minha empresa, minha dignidade e a certeza de que, da próxima vez, quem tentar me passar para trás vai encontrar alguém mais preparado. E é aqui que a história do Bruno termina. Agora me diz uma coisa. O que você achou dessa situação? Você teria ido até o fim como ele foi ou teria confrontado antes? E o mais importante, já passou por algo parecido, de descobrir que a pessoa vivia uma vida que você nem fazia parte? Se essa história te prendeu até aqui, deixa o like para fortalecer, se inscreve para não perder as próximas e comenta aqui embaixo.